Alunos do curso de Biologia da Unesp participam da 19ª edição da CIMAB, a Semana Integrada do Meio Ambiente aqui do município. Com o tema Cerrado, Coração Verde de Bauru, os estudantes se reuniram para fazer a observação e o reconhecimento de pássaros que dependem desse bioma. Na entrevista do dia, nosso assunto é o Enem. Os alunos do ensino médio entram agora na reta final de preparação para a prova. E o professor Carlos Dincal vem dar algumas dicas aqui no estúdio. A edição desta quarta-feira, 6 de junho, começa agora. Boa tarde. Até sexta-feira é realizada mais uma edição da CIMAB, a Semana Integrada do Meio Ambiente aqui de Bauru. Neste ano o tema é o Cerrado e, para chamar a atenção sobre a importância de preservá-lo, uma das atividades propostas foi a observação e o reconhecimento de pássaros que vivem nesse bioma. Uma ação que envolveu os alunos do curso de Biologia da Unesp. Um olho no céu e outro nos livros. Esse é parte do ritual empregado na observação de pássaros. Estudantes de Biologia da Unesp em Bauru se dividiram em grupos e experimentaram a sensação de conhecer as espécies que vivem ali, bem ao lado deles no campus. A visita foi conduzida pelo Rafael e pelo Guilherme. Eles são pesquisadores do Laboratório de Ornitologia da Unesp, responsável por estudos de acompanhamento de aves do Cerrado, da Mata Atlântica e do Pantanal. As aves são bioindicadoras, elas indicam para a gente a qualidade no ambiente. A presença de algumas aves indicam para a gente se essa ave está presente, esse fragmento está bem preservado. Se essa ave está ausente, está tendo algum tipo de perturbação naquele local, então a gente tem que direcionar alguma ação de conservação. A identificação das aves é feita visualmente e também pelo canto, a chamada vocalização. Todas as espécies encontradas e as quantidades são anotadas nessa prancheta. Hoje a gente encontrou principalmente muitas espécies de pombas, a gente encontrou rolinhas, rolinha caldo de feijão, a gente encontrou algumas saíras, a gente encontrou corujas, sabiás, então foram, assim, dentro desse contexto foi uma atividade bem rica, mas por a gente estar numa época seca e também inserido num ambiente muito perturbado, a riqueza, a quantidade de espécies foi relativamente baixa para essa observação. A atividade faz parte da programação da 19ª Semana Integrada do Meio Ambiente, a CIMAB. Neste ano, o tema do evento é Cerrado, o Coração Verde de Bauru. A ideia da observação era chamar a atenção sobre a importância do cerrado para muitas aves, que dependem desse bioma para continuar existindo. Observar as aves significa conhecer essas aves, conhecer quais espécies estão nesses lugares, quais as abundâncias, ou seja, quanto tem de cada espécie. É isso que a gente busca, é isso que o pesquisador busca, tentar quantificar aquela comunidade de aves para verificar quais as espécies que habitam aqueles locais e verificar se aquelas espécies estão inseridas em localidades que têm recurso suficiente para manutenção. Aproximar os alunos da natureza e do dia a dia dos pesquisadores que estudam a fauna brasileira também era um dos objetivos. O passeio pelo campus atraiu estudantes como Lucas, interessado no canto das aves. Já faz um tempo que eu me interessava por pássaros, eu sempre gostei do canto deles, do jeito deles. Eu nunca fiquei prestando atenção nos sons delas, eu apenas observava, sabe? E a Emily, que reviveu um hábito de família. Meus avós tinham o costume de observar aves, então eu observava quando pequena, mas eu me interessei mais ainda quando eu fiz a matéria que teve aqui na graduação. E depois disso, passei a observar mais e prestar mais atenção no que está no nosso dia a dia, assim. E hoje foi legal que eu pude ver as aves que estão aqui no campus também, que eu nunca tinha parado aqui no campus, fazer essa trilha para observar e tudo mais, foi muito legal. No fim da caminhada, os grupos se encontraram e compararam os resultados colhidos durante as observações, feitas em 2 pontos diferentes do campus. Para essa turma, a sensação de olhar para o céu, a partir de agora, nunca mais será a mesma. É importante a gente olhar para a nossa fauna, não só para os pássaros, né? Que aqui o foco hoje foi os pássaros, mas olhar a nossa fauna assim com maior atenção, né? E eu achei muito bom porque a gente passa assim pelo dia a dia aqui na Unesp, vê muito dos pássaros e não repara essa diferenciação neles, a gente começa a olhar as coisas e se sentir muito mais crítico a isso.
O aumento da nebulosidade ocasiona chuvas generalizadas no estado de São Paulo nesta quinta-feira. Em Bauru, pode chover a qualquer hora do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 61%. São registrados ventos de 2 km por hora. Hoje a mínima foi 16 e a máxima chegou aos 24 graus. Para amanhã, as temperaturas sobem um pouco. Os termômetros devem ficar entre 17 e 28 graus. Agora vamos falar de Enem. Falta pouco menos de 5 meses para os estudantes de todo o Brasil fazerem a prova que pode garantir uma vaga no ensino superior em 2019. E para falar um pouco mais sobre como se preparar nessa reta final, com a gente aqui no estúdio o professor Carlos Gincal. Olá. Muito obrigada, professor, pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço. Boa tarde, bom estar com vocês. Boa tarde. Professor, vamos começar falando sobre as principais características, do Enem. O que difere essa prova das demais provas dos vestibulares de universidades, faculdades brasileiras? Certo. O Enem é uma avaliação, sobretudo, poderíamos usar esse termo holística. Ela pretende e cumpre com sua meta de analisar o aluno no todo. Ela é uma prova extremamente inteligente e que pressupõe um aluno que sabe relacionar fatos, que sabe interpretar fatos e que está absolutamente antenado na realidade em que ele está inserido. Então é uma prova de alta sofisticação. E para isso, temos aí uma necessidade de uma preparação também diferenciada para essa avaliação. O que, por exemplo, que precisa ser diferenciado nesse caso, professor? Vamos lá. Se o Enem, veja só, o Enem não é uma prova como nós, talvez você seja mais nova que eu, mas quando eu fiz a prova de vestibular, ela era uma prova que cada disciplina era um departamento. Tinha matemática, física, química, biologia, tudo separado. Bem compartimentada. Bem compartimentada. Agora não. Agora estamos falando de áreas, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, linguagens, humanidades. Estamos falando sobre grandes temas, certo? Muito bem. Se nós fizermos uma preparação segmentada, obviamente esse aluno ele estará precarizado em sua preparação. Nós temos que o Enem, ele convida as instituições educacionais a assumirem uma postura pedagógica diferenciada. Porque, digamos, há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos a praticidade da utilização de sistemas apostilados que poderiam corresponder àquele modelo, como nós estávamos aqui colocando, departamentalizado. Agora não, agora nós precisamos de um modelo que insira o aluno, que ensine e insira o aluno a uma realidade muito mais complexa, onde possa fazer relações. Ele precisa ter um olhar mais ampliado, então. Exatamente, mais ampliado, mais aprofundado, que ele realmente pense. Nós vivemos no nosso país, até por volta de 94, 95, uma educação fortemente marcada por um adestramento pedagógico. E posteriormente, com as mudanças que foram inseridas nas novas diretrizes de base da educação, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, depois foi aprofundado pelos governos do Lula e da Dilma, o que ocorreu foi a necessidade de repensar esse modelo de adestramento que está fortemente associado a esses sistemas apostilados. E o que nos faz agora, nesse momento, questionar como pode o governo do Estado, na contramão daquilo que é o sonho de milhares e milhares de alunos, milhões de alunos, de ingressar numa boa universidade pública, oferecer nas escolas públicas aquelas apostilinhas de quinta categoria que são, inclusive, chanceladas por essas grandes empresas, como essas grandes empresas que vendem sistemas apostilados, Objetivo, Ângulo, etc., COC, e que oferecem esse tipo de material para o aluno.
despreparando o aluno. Na verdade, o que existe, né, o que se vê em geral, é um processo onde o aluno vai completamente desarmado para essa avaliação. Por quê? Porque ele passa ao longo de toda a sua formação num modelo que no final ele vai encontrar, digamos, algo completamente oposto àquilo que ele foi preparado. E nessa reta final, professor, ainda dá tempo de ajustar os estudos, o olhar do aluno para fazer a prova do Enem? Sim, sempre há possibilidade de avançar, né? E muitos alunos, apesar desses sistemas apostilados, desses sistemas compartimentalizados, ele por conta própria consegue muitas vezes ter um olhar, digamos, diferenciado sobre esse processo educacional. Mas o que ele deve empreender nesse momento é justamente isso, relacionar, fazer uma síntese daquilo que ele aprendeu. Pensar a matemática dentro de um contexto relacionado com o real, pensar a humanidades dentro também de uma realidade em que ele está inserido e que dialoga com outras áreas, a história dialogando com a geografia, com a filosofia, com as ciências sociais, e depois também, e isso é muito inteligente no Enem, há muitas vezes o que? A matemática dialogando com a história, a matemática dialogando com a física, com a geografia, enfim, o aluno ele precisa, digamos assim, desbitolar. E na hora da prova, prestar atenção nessas relações que estão ali, para ele, expostas nas questões? Sim, a atenção, obviamente, ela é sempre, digamos, um aspecto fundamental para que o aluno tenha um bom desempenho, né, na avaliação. Porém, nós temos que sempre deixar muito claro de que o aluno e a sua performance numa determinada prova não está relacionada com a área da psicologia. Está relacionado com a área da pedagogia. Um bom aluno bem preparado, e isso dentro de um processo educacional, né, ele terá todas as condições de realizar uma boa prova, desde que ele faça uso, e temos dicas extremamente pontuais e muito interessantes para que se torne mais eficiente o processo, mas esse aluno ele tem que estar preparado pedagogicamente, né? Por quê? Porque senão nós podemos aqui cometer um ato grave de querer culpabilizar de alguma forma o aluno pelo mau resultado, sendo que ele é vítima, na verdade, de uma má preparação. Né? Então, o que acontece? Então, estamos aqui há 5 meses, o que a gente pode fazer? Tá? E, de repente, a gente vem aqui com uma receita aqui e lá, aí o aluno, de repente, ele se vê perdido, nossa, eu preciso fazer isso e aquilo, e seguir essa receita, e nós estamos falando o que para ele? Olha, você tem 5 meses, rapaz, ou garota, você tem 5 meses, e o que você vai ter que fazer agora é o seguinte, você vai ter que fazer toda uma relação de todo o conteúdo que você aprendeu, certo? Algo que não foi lhe ensinado ao longo de todo o tempo, certo? E aí o que acontece? E depois outras dicas também, prestar atenção, de fazer uma pausa depois de 40 minutos, 50 minutos de avaliação e tal. Mas isso daí é algo que ajuda? Pode ser eficiente, mas por outro lado, nós não podemos nos esquecer de que o aluno, diante dessa prova, ele tem que saber ele precisa conhecer os desafios que estão por vir e também ele tem que estar aí nesse breve momento que lhe resta, né, extremamente consciente de que existe um trabalho a ser feito, a ser realizado e que se ele andar nesse rumo, obviamente que a performance dele vai ser melhorada. Né? Tá certo. Professor, agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Por hoje é só, eu te espero aqui amanhã no mesmo horário. Um bom fim de tarde para você. Tchau!